Bom, gente, prazer, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes. Eu sou a Denise e eu gostaria que vocês brevemente se apresentassem falando seu nome, sua ocupação, né? E o que motivou vocês a estar aqui hoje. Quer começar? Meu nome é Kleber, eu sou aposentado como professor do ensino público de matemática, mas eu gosto muito de música. Não toco nada, já tentei vários, não consegui, assim, tem que insistir, né? Quem estuda música sabe, tem que insistir, não consegui, mas eu gosto muito de música e vejo a mulher na canção. Eu escolhi, desejo fazer esse curso, o papel da mulher nas letras das músicas. Eu vejo algumas, inclusive Chico Buarque, talvez você vai comentar, né? Coloca ele como se fosse mulher nas letras. E as autoras de música, algumas importantes, música brasileira, e outras músicas, né? Pessoas que tocaram, mulheres que tocaram, que a gente não tem muito conhecimento desse. Tá ótimo, Kleber. Das compositoras, das referências nas músicas, a gente sabe bastante, né? Muitas músicas falam, né? Isso. Mas das mulheres músicas, eu não tenho muita referência. Então, eu acho que eu escolhi mais ou menos por isso. Muito obrigada. Tá ótimo. Tá? Você, Clarice. Isso. Eu posso ficar sentada mesmo, né? Claro, claro. Meu nome é Clarice Sena, eu sou cantora, compositora, roteirista e diretora de documentários. Que linda. Também trabalho compondo as trilhas dos filmes que eu faço. Então, eu acho que está bem claro, né? Eu sou formada em comunicação social, estudiosa de semiótica, né? E aplico a semiótica também para um trabalho que eu faço de composição e de roteiro e de direção. Lindo, lindo trabalho, tudo parabéns. Voltado para comunicação e música. Tá ótimo. Estou aí nessa luta aí de compositora. Ótimo, ótimo. Você, Jaqueline. Eu sou Severina, sou geógrafa, sou professora da rede pública também hoje. E também sou compositora independente aí, né? Uma proposta de abordagem feminista também de estudo das mulheres na canção. Aí eu faço parte de alguns coletivos aqui em São Paulo, porque eu sou do samba, principalmente do samba da Elis, que é lá no Butantã. Eu fiz mestrado também em geografia lá na USP, e aí eu tenho uma pesquisa já há um tempo, mas minha em casa, assim, sobre a mulher, e eu tenho vontade de fazer doutorado sobre o lugar da mulher. Nossa, que lindo. Então, como isso como a representação da mulher nas canções, ela é um reflexo da mulher na sociedade, né? Da mulher na sociedade. Eu acho que vai contribuir bastante. Espero que sim. Obrigada. Gente, eu posso tirar minha máscara? Tudo bem? Aqui é Norma. Também. Por favor. Meu nome é Vinícius, sou auxiliar de professor numa escola particular. O meu interesse é curiosidade, saber um pouco mais sobre as mulheres compositoras, né? Principalmente sair das facilidades que a gente tem de identificar Doris Duran, Sueli Costa e Marisa, né? Então é que vai até aí. Chica Gonzaga lá atrás. Então a minha vontade é essa de conhecer mais a música brasileira e essas mulheres compositoras. Tá ótimo. Eu só permite uma creche, né, que cada um falou da sua atividade, o que faz, né? Dá a impressão que eu não faço, eu sou aposentado. Eu já fiz. Né? Eu escrevo, né? Gosto de escrever. Tem um livro publicado sobre poemas e crônica. Não falo muito de mulher, falo em geral, falo da mulher, falo da filha da mulher e de mulheres em geral. Tá ótimo. Em relação à música, nunca escrevi nada, a não ser uma canção de Ninar que eu fiz para minha filha quando ela era pequena. E eu não tenho uma experiência de compor nada musical.
instrumental. Já compôs versos, né? Podem talvez ser musicados, talvez, mas é isso. Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Eu queria, antes de começar a falar, fazer uma pesquisa assim, muito rápida com vocês. 3 nomes de compositores da época do rádio. Do rádio, que vem à cabeça. Francisco Alves, Chico Alves. O que mais? Orlando Silva. Orlando Silva, será que ele era compositor? Era? Não, ele fala compositor? Compositor. Compositores. Não. Ismael Silva. Ismael. Ismael Silva. O que mais, gente? Cada um fala um. Estou falando de homens, né? Ah, você está falando de... Mas eu perguntei compositores, né? Compositores, né? Compositores, a gente pensa... Bom, a gente pensa nos homens. A gente pensa nos homens, né? Pensa nos homens. Nossa, eu esqueci o nome da cantora lá. Carmen Miranda? Carmen Miranda compõe também, né? Compunha, nós vamos falar dela. Carmen Miranda é uma compositora da época do rádio. Boa! Dolores Duran, também da época do rádio. Ela, inclusive, faleceu em 1959, né? No auge aí do rádio. Dolores Duran. Mais algum que vem à cabeça? Cada um falou um? Falou, né? Como a gente não conhece. A gente não conhece. Nós vamos nos debruçar mais sobre isso, mas assim, vamos ficar com essa questão aqui, né? Eu perguntei sobre os compositores e a primeira coisa que veio, quando eu falo compositores, vem homens à cabeça, né? Só depois que você fala, puxa, mas a gente está aqui num curso A Mulher na Canção, né? Vamos pensar nas mulheres? Então, algo aí para se pensar. Gente, esse é o meu primeiro curso, né? Eu escrevi esse livro, lancei em maio, então eu ainda não sei muito bem como é que a gente vai... A Mulher na Canção, está aqui na sua frente, né? Depois se vocês quiserem dar uma olhadinha. Então, aqui é mais ou menos o que eu pensei para hoje, mas a gente vai vendo se dá para fazer tudo isso hoje ou não, enfim. Próximo, Ed. Nós deveríamos anotar ou vai ter Não, olha, não, se você quiser anotar, você fica à vontade. Às vezes o tempo não dá, né? Se você precisar que eu espere, aí você me avisa, tá bom? Bem-vinda. Então, assim, a primeira coisa que eu quero contar para vocês é o quanto eu fiquei absolutamente motivada a fazer essa pesquisa sobre a composição feminina a partir de um curso que eu fiz na faculdade, na universidade, na Santa Marcelina, sobre música popular, né? E quando eu terminei o curso, a gente tinha que fazer um TCC, e a primeira coisa que eu observei é que a gente só falamos sobre compositores. Então, a gente analisou a obra do Tom Jobim, a gente analisou as letras de Chico Buarque, Caetano, o Gil, Luiz Gonzaga. Mulheres, apenas as cantoras, nenhuma compositora, né? No meu meio, eu sou cantora, sou compositora, né? Sempre frequentei muito saraus, e nos saraus, sempre que eu ia, a grande maioria dos músicos, instrumentistas homens, e quando alguém ia cantar, uma mulher ou um homem. Raramente uma mulher mostrava nesses saraus as suas composições, normalmente os homens mais fazem, né? Então o que eu observava é sempre um predomínio masculino dentro da música. Então eu resolvi fazer como TCC um tema que partisse da minha própria experiência, como cantora, como compositora. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre a composição feminina. Eu encontrei na literatura
poucos nomes. Basicamente 3 nomes dentro da composição feminina. Vocês sabem dizer? Um está aqui, Dolores Duran. O outro deve ser a Sueli Costa. Sueli Costa está mais para frente. Eu, na verdade, queria pesquisar até 1960. Então, vamos pensar de 1960 para trás. Então, Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga está nessa lista e tem mais uma que é a Maísa. Então, basicamente, essas 3. A grande maioria dos pesquisadores falava também de um abismo composicional entre Chiquinha Gonzaga e essas 2 compositoras da época do rádio, como se não houvesse compositoras nesse período. Quando eu comecei a entrar lá nas pesquisas, né, em universidades, que eu clicava lá, composição feminina, nada, muito pouco material, né? E o que eu pude observar foi realmente um reduzido interesse na pesquisa sobre mulheres, principalmente musicistas em geral, seja no canto, na instrumentação, nem se fala, e na composição também. Num primeiro momento, gente, eu quis fazer uma pesquisa voltada para a minha realidade pessoal, então, das minhas colegas cantoras, compositoras. Então, eu fui pesquisando dentro do próprio Facebook de algumas pessoas que eu conhecia e cheguei a 40 cantoras, compositoras da atualidade. Algumas são conhecidas por vocês, provavelmente, né? E outras pouco conhecidas. Então, eu tentei levantar como que era a realidade dessas mulheres por aí, né? Então, número de canções, tipo de composição, se fazia mais letra, melodia ou se as 2 coisas, o gênero, se tinha um gênero recorrente ou não, se era variado, a temática principal, a participação no mercado musical. Então, se essa compositora, que eram todas cantoras também, se apresentavam, né, em shows, apresentavam as suas próprias composições, se já tinham gravado, se alguém já tinha, ou um colega gravado, se ela tinha uma autoavaliação sobre a capacidade, né, de compor e de cantar, e se já tinha havido algum tipo de discriminação de gênero por ser cantora ou por ser compositora. E aí, eu fui catalogando esses resultados, né? Então, como vocês podem ver, a maioria das entrevistadas tinham mais de 50 canções, né? Depois entre 30 e 50, né? 20%, depois 16 e 30, e aí vai diminuindo. Como você compõe? Aqui para mim foi uma surpresa. O que passa pela cabeça de vocês? Vocês acham que a mulher compõe mais o quê? Tem uma. Por exemplo, quando uma compositora, ela normalmente compõe mais letra, melodia ou as 2 coisas? Vocês têm alguma ideia? A grande maioria faz as 2 coisas juntas. As 2 coisas juntas. Eu achava, como Kleber, que era mais letra, mas eu me surpreendi, né? E realmente a grande maioria, 42,5%, letra e melodia em igual proporção. Depois, 25% mais melodia do que letra, né? E 17% mais letra do que melodia, e as outras 10% tanto faz, né? Não chegou a dizer se uma coisa ou outra. Gente, me interrompam, por favor, se vocês tiverem. Esses dados estão no seu livro? Esses dados estão na pesquisa, no TCC, eu posso passar depois para vocês, por isso que eu estou até pedindo o e-mail. Na Santa Marcelina tem essa pesquisa. Eu falo no livro brevemente sobre algumas informações, mas a pesquisa em si, todos os dados bonitinhos estão no meu TCC. E eu também estou pensando em outra coisa, eu não vi eu não lembro de todas as categorias que você utilizou. Volta para mim, Dilma. Para ver se você perguntou... Fala. Cor. Cor das mulheres. Quando você faz a pergunta seguinte,
sobre se compõe melodia ou letra, né? No samba, a maioria das mulheres, óbvio, são mulheres negras. E aí eu percebo que a maioria das composições também tem melodia, mas como a música ainda está relacionada à questão de classe, né, pelo acesso à educação musical desde muito cedo, isso acontece com pessoas brancas normalmente. Então, eu acho que se fosse feita essa pergunta, teria resultados Com certeza. diferenciados, Sim, né? sim. Jaqueline, eu sou Clarice. Clarice, eu tenho baixa visão, acho que a maioria já percebeu, né? Deficiência visual. E eu vou te dizer que eu conheço vários artistas, né, e mulheres também compositoras, que assim como eu, quando tem a deficiência, elas não aparecem. Tem duas situações que eu tenho assim para contar, se a Denise me permitir. Por favor, gente, esse espaço é nosso. Ano passado eu fiz um show live no SESC e contratei um videomaker junto com o estúdio para filmar e eu percebi que ele pegou tudo de plano fechado. Eu sou diretora, né? Sou roteirista, como falei. Pegou tudo de plano fechado e que a todo momento ele estava tentando esconder a minha bengala. Porque ele não conseguia me enxergar no palco com a bengala e ele traduziu isso por enquadramento dele para toda a fotografia do show. E aí eu fui, escrevi tudo, dirigi tudo. Não, eu quero as cenas que estão abertas, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí eu saí falando para ele. Aí ele, mas você está reclamando que eu não respeitei, digamos assim, a narrativa do show, mas não tem uma narrativa, só 10 pessoas tocando. Eu falei, não, tem sim, as trocas entre nós, os nossos olhares, as cenas abertas, onde aparece que todos nós estamos curtindo fazer o que estamos fazendo. Enfim, a primeira observação. A outra questão, eu não vou citar nome, porque, enfim, deve ser um ídolo de vocês todos aqui, que é um compositor muito conhecido, muito afamado da música popular brasileira, que deu um curso para falar sobre composição, e eu fui, e ele citou lá todos os compositores que ele achava importante que a gente conhecesse, e não tinha nenhuma mulher. E eu perguntei para ele, vem cá, fulano, mas não tinha nenhuma mulher, assim, foi automático, sabe? Para colocar na tua lista. Daí ele falou para mim, não vem não. Nossa, ele me fez uma baixaria no meio da sala. Você não vai me pegar não, porque música não tem gênero, porque não sei. Ele falou. Ainda assim eu peguei, fiquei na minha, né? Ao final, depois eu já conhecia a esposa dele, que também é compositora, que também é violonista, entendeu? E no final a gente estava lá tocando alguma coisa e a gente estava mostrando música, ele estava por lá. E aí ele olhou para mim e disse assim, vou te dizer uma coisa, a Fátima Guedes já existe, hein? Me comparando com ela, entendeu? Acho melhor você tomar outro rumo aí. E eu olhei para ele e disse, olha, vamos estabelecer aqui uma situação, eu não pedi sua opinião. Eu tenho uma obra de uma vida inteira e eu não pedi sua opinião. Entendeu? Eu sei que a Fátima Guedes já existe. Não tem nada a ver com o trabalho dela. Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês. Se a gente devagar, assim, muito, cada um contar muito a sua experiência, a gente não vai conseguir chegar, porque tem bastante coisa. Então, assim, eu gostaria muito que todos participassem, né? Mas eu vou pedir só para vocês tentarem ser mais concisos. Desculpa, é super importante cada um dos seus depoimentos, mas eu só vou pedir para vocês tentarem ser um pouquinho mais concisos, tá bom? Na hora que todos os compositores, eu lembrei disso. Sim, Desde sim, esse momento, sim. Quando você mostrou aquele outro da estatística, põe outro disco. Quando você mostrou isso, me ocorreu uma pergunta, mas eu esperei aí você terminar e aí depois ela veio. É possível, acho que pelo uma que ela depois. falou aí, pelo que ela falou, acho que dá para engatar. É possível que as mulheres compunham e, como era discriminada, elas vendiam a música para um cara, e o cara Nós vamos falar disso, nós vamos falar disso. Nessa estatística? Não, aqui essa é uma pesquisa da atualidade, com cantoras
vivas todas, né? Do meu meio artístico. Eu não coloquei aqui, eu perguntei a idade, né? Eu não me lembro mais, já que se eu cheguei a perguntar, porque como eu conhecia de certa forma, eu acho que eu não cheguei a falar a cor, né? Só a idade. Mas, veja, acho que hoje em dia eu perguntaria muitas outras coisas, né? Acho que é importante. Vamos lá. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, então aqui esse primeiro quadro é uma autoavaliação como cantora, então 40% ótima, 55% boa, né? E ali regular 5%. E já quando eu perguntei em relação à autoavaliação, em relação à composição, o ótima caiu bastante, né? E o boa subiu um pouquinho e a gente teve também um pequeno aumento no regular. Então são questões aí para a gente pensar, né? Quer dizer, como a mulher talvez ela se vê muito mais como cantora, né? Se valoriza muito mais como cantora do que como compositora. Os depoimentos foram todos anônimos, né? Não foram identificados. Uma delas me disse: o mercado fonográfico não está aberto a mulheres compositoras. Essa foi uma pesquisa de 2017. Né? 90% das entrevistadas cantava suas composições em apresentação musical. 80% apresentava-se, ou pelo menos às vezes, como compositora. Então, já diminuiu um pouquinho. 67,5% gravadas por elas mesmas. Cai, então, mais um pouquinho, né, na hora do registro. Eu mesma, por exemplo, não tinha, tenho um CD, tenho apenas 2 autorais. E 42,5% tem canções gravadas por outros artistas. Então, eu notei, quer dizer, as mulheres falam, pelo menos essas, né, entrevistadas, divulgam pouco as suas próprias composições. Aqui uma coisa interessante, 87,5% tocavam um instrumento, né? Então poucas não tocavam. As mulheres que compõem tocam mais do que os homens que compõem tocam. Né? Não sei, teria que fazer uma pesquisa para confirmar, né? Porque tem mais homens cantores, mas vamos ver. Será? Eu questiono. Algumas multi-instrumentistas. O violão foi o instrumento que apareceu mais. Então, a gente vai ver que antes o instrumento da mulher era o piano, então hoje mudou. Né? O piano ainda continua com 32,5%. Percussão, mesmo número de percussão, né? Interessante. E as mulheres, sem eu perguntar, colocaram ao lado o grau de habilidade do instrumento. Então, muitas colocaram, né, bem, mal, básico, direito, só arranho. Né? Então, sempre valorizando, né, colocando um valor do lado. A temática, aí, 45% sobre o amor. Isso é algo que também a gente tem pesquisas, né, dentro da composição popular. O amor vem em primeiro lugar. Depois, questões subjetivas, aí eu abarquei existencialistas, questões sobre o comportamento, né? E 20% questões sociais. Teve também sobre a própria música, sobre questões femininas, questões sobre o tempo, a natureza, então várias temáticas. E gêneros, 45% o samba, né? E aí vocês têm aí a escala, como vocês podem dar uma olhadinha, tá? A outra, Edi, por favor. Eu não apresentei a Edilene, minha produtora, esqueci. Bom, aqui elas tinham esse questionário, né? Lá no TCC eu descrevo com mais detalhes, né? Mas elas se justificaram, algumas, porque não se apresentavam para o seu público, né? Ou as que não quiseram participar da pesquisa, né? E também estão aí. Algumas falavam, eu tenho poucas canções, eu não me considero compositora.
ou por se considerar mais intérprete do que compositora, por não ter canção completa com letra e melodia. Eu só componho letra, não sou compositora, né? Não posso me dizer compositora, ou só melodia, por não ter CD gravado, por ter pouco tempo de composição. Eu falei, tem uma tabelinha também que eu não pus aqui para vocês, mas o tempo de composição foi uma coisa também que eu perguntei, né? Não compor com frequência. E a síndrome da impostora, que eu encontrei aqui, e que me chamou muito a atenção. Vocês já ouviram falar da síndrome da impostora? Já, né? Você já? Você? Já ouviu falar sobre a síndrome da impostora? É um estudo que essas psicólogas fizeram, né? Que levantaram o quanto a maioria, né, de que algumas pessoas, principalmente as mulheres, acabam tendo uma baixa autoestima. Então, de que tem que trabalhar mais para poder compensar, vamos dizer assim, né? E poder... Não querer ser intrusa, não é? Mais ou menos, resumo. A síndrome da impostora é não querer ser intrusa, não vai se passar como uma intrusa. Mas não é. Eu diria de não aparecer, né? Verdade, muito mais do que como ser... A pessoa que fica buscando uma confirmação maior e se cercar de todos os cuidados para que aquele lugar que ela ocupa seja justificado pela preparação que ela teve para estar ali. Se ela acha que ela não tem, tipo, tá ali, Exatamente. pessoas que fizeram poucas músicas ou que só fazem letra, ela já não considera que ela merece aquele título, aquele status, aquele lugar. Perfeito, perfeito. Coisas para vocês, para a gente pensar, tá bom? Próximo. Bom, aqui eu queria mostrar 3 canções da pesquisa. Então, uma de uma compositora e cantora chamada Luísa Toller, vocês conhecem ela? Ela participa, inclusive, chegou a participar de alguns concursos de carnaval, ela ganhou até uma marchinha. Ela é muito bacana, a Luísa. Então, vamos pôr, Edi? No caso, eu escolhi uma temática amorosa. A primeira. Você anda me tirando o sono. E se isso se seguir, nós vamos ter que cortar o café ou tomar alguma coisa que leve-me até Morfeu, onde ele assuma sua forma e me possua como um deus. Pois é, se anda me roubando o sono desse modo que me aturde, ilude, foge tudo que possa fazer uma pausa no meu plano, te trombar e dizer: pegue minha mão e me conduza para o pensamento seu. Tirar seu sono, roubar, causar, batucar na madrugada, ser seu travesseiro, ser mosquito, ser pedreiro, sem nenhuma sutileza, explodindo, arrombando, gritando, só pra te avisar que a aurora já rompeu.
tocar, eu também participei da pesquisa, né? Vou tocar uma para vocês. E depois a da Kátia eu mando por e-mail para a gente poder avançar. Cale o mais íntimo de si, não fale tudo o que pensa de mim. Guarde segredos em Tennessee, fale o que eu quero ouvir. Invente afinidades comigo, finja que aceito o que digo. Esconda sua sincera opinião, dobre toda a sua sofreguidão. Assim não corre o risco de te jogar no meu porão. Assim não corre o risco de encontrar a solidão. Cole num tipo ideal, mude seu jeito real. Tire o bilhete da sorte, mostre seu lado mais forte. Perca seus referenciais, fuja dos sentimentos leais. Sucumba à ordem pessoal e se torne um cara legal. Assim não corre o risco de te jogar do meu porão. Não, não. Assim não corre o risco de encontrar a solidão. Assim não corre o risco de te jogar no meu porão. Não, não. Assim não corre o risco de encontrar a solidão. Obrigada. Ela é espanhola, né? Eu fiz uma gravação, depois eu mando para vocês, meio em tango. Próximo. Edi, por favor. Eu fiz a análise dessas letras e lá no TCC, eu não trouxe aqui para a gente não se estender, né? Mas eu acabei usando um software muito interessante que ele fez a análise das palavras que mais apareceram, você conhece, né? Então ficou bem interessante porque apareceu as que foram mais usadas. Enfim. Aquela terceira era uma terceira música? Isso, eu vou passar depois para vocês por e-mail, que é da Kátia Teixeira, talvez vocês conheçam, é uma cantora, compositora, que tem um trabalho social bastante importante. E a canção dela fala sobre a questão indígena. Bom, 55% das mulheres falaram que sofriam discriminação como cantora, no meio em que atuavam, né, em estúdios, shows, etc. E 32,5% como compositora. Eu não sei se aqui a gente tem uma diminuição, justamente porque também elas acabam se expondo menos como compositora, né? Acredito que sim. E aí, apresentaram causas para a discriminação. Então, normalmente, elas relataram situações com parceiros musicais, né? Então, com instrumentistas, com jornalistas, com produtores, em que a crença sempre na inferioridade das artistas. E aí, uma das causas que elas mais apontaram foi das pessoas não reconhecerem a voz como um instrumento musical, né? E muitas vezes a própria cantora não se colocar, né, como a voz, como um instrumento musical, né? Então isso eu acho que é bastante forte, né? Eu particularmente sou professora de canto e eu sei o quanto, né,
trabalhoso é você trabalhar a voz, quantas coisas, quanta técnica envolve a gente poder chegar, né, e ter uma voz potente, com dinâmica, com interpretação, com ritmo, etc. Bom, a outra causa é que as pessoas acabam achando que por ser uma cantora, elas têm um desconhecimento musical. A cantora não tem conhecimento musical. Outras por não tocar um instrumento e ainda por julgar, né, o canto como algo muito fácil. Então, já nasce sabendo, né, uma coisa assim, tipo passarinho, né? Então, essas foram as causas. E aqui, algo que eu pude observar muito, né? Então, de que a mulher fica sempre voltada dentro da música muito mais para o canto, né? E o homem para o instrumento, para a composição, para a produção, o maestro, né? Você sabe muito bem disso. A mulher, quando ela aparece, o que normalmente se destaca é muito mais os aspectos físicos em detrimento dos aspectos técnicos. E no caso do homem, o contrário, né? Muito mais os aspectos técnicos e menos os aspectos físicos. Então, provavelmente não vai falar, mas aquele cara está com o cabelo branco, né? Está se apresentando, nem pintou o cabelo, né? Algo desse tipo. Então, a mulher fica, na maioria das vezes, sem crédito, né? E o homem tem esse mérito porque é algo construído numa base técnica. A mulher objetificada e o homem sujeito, né, da sua própria arte. Denise? Oi? Eu achei perfeito todo esse resultado aí para justificar uma série que eu vou fazer agora para mostrar o meu trabalho autoral, que é o Diário de uma Compositora de Boca. É porque eu só uso a voz como instrumento. Eu só eu componho assim desde criança a letra e a música. Tudo junto, eu solfejo o que vai ser feito pelos sopros, pelas cordas, eu faço os arranjos todos vocalizando, eu interfiro em tudo, mas eu tenho um rastro de homens que me odeiam, músicos pelos quais eu passei, que foram embora mesmo, as pessoas que tocam hoje comigo, elas entendem que a voz é um instrumento que é assim que eu uso, era por isso que eu estava rindo assim, porque... Sim, e que tem uma técnica, que tem um estudo como qualquer outro, né? Assim como a composição, claro, né? E a voz é um instrumento, sim, né? Só que a gente precisa tomar esse lugar aí, se empoderar desse lugar. Né? Sim. Ali na anterior, você quando colocou ali como objeto, eu mais ou menos penso também que as mulheres são exploradas, né? Para conseguir gravar, para conseguir aparecer. Sempre tem aquela troca, né? Você vai, mas... Isso, a gente ouve falar muito disso, né, Kleber? De que ouve muito isso, né? Uma certa proteção. Isso aí tem muitos filmes, muita literatura que fala. Sim, né? Sim, com certeza. Bom, gente, agora... Paralelamente, então, a essa pesquisa, né? Eu comecei a fazer a pesquisa da composição feminina no Brasil. O primeiro grande nome que eu encontrei, eu diria que ela é uma grande referência no estudo da composição feminina no Brasil, é a Carol Murgel, que eu tive o privilégio de ter. Quem? A Carolina Murgel. Depois eu até vou abrir aqui, para vocês darem uma olhadinha na pesquisa dela também. Foi a primeira grande pesquisadora que eu encontrei e a Carolina fala, ela mesma, né, nos textos dela, do quanto da dificuldade que ela teve para fazer essa pesquisa maravilhosa em que ela catalogou 7.500 compositoras desde o século XIX até hoje, né? Eu tenho orgulho de estar lá numa delas, então abre para mim, por favor, Edi. Aqui, compositoras. Tá. Não, a cartografias aqui, isso. Então, olha,
olha que legal o trabalho da Carol. Não entrou. Mais ou menos para vocês terem ideia, ela se baseou, né, então, em várias fontes, ECAD, jornais, e fez esse levantamento de 7.500 compositoras. E para cada uma, então, ela colocou uma tabelinha. Não, Edi. Oh. Bom. Depois eu mostro, porque é mais fácil mostrar para vocês, né? Ela mesma fala da dificuldade que ela teve em localizar as compositoras, né? Principalmente de final do século XIX e começo do século XX. Então, foi uma caça realmente às compositoras, né? Uma grande dificuldade, e que até então a gente tinha 3 pesquisadoras, uma tal de Seda C, então, que já se apresentou com iniciais do nome, né, a mulher, nesse artigo Marmota Fluminense, em 1855, em que ela fala da primeira compositora sabida do Brasil, que é Beatriz Brandão, que nasceu no século XVII. Sim. Eli Maria Rocha, que tem desse trabalho Nós, as Mulheres, notícias sobre as compositoras brasileiras, de 1986, ela catalogou 174 compositoras eruditas. Erudita, nesse caso. Muito óperas, naquela época era muito comum a ópera, né? Denise, podias fazer um artigo, porque saiu uma pesquisa que confirma a síndrome da impostora, recentemente saiu, enquanto os homens se acharam bonitos ou preparados para assumir uma vaga, não sei o quê, são dados que saíram, acho que não tem um mês. Se cruzasse com esses dados aí, né, e pegasse por essa linha aí de raciocínio, né, da síndrome da impostora, com aquela pesquisa, conseguiria só confirmar o que Sim, com certeza, com certeza. Lembrando que isso não afeta só mulheres, né? Homens também podem ser afetados pela síndrome do impostor, no caso, né? Mas que vocês vão ver depois como a gente tem motivo para ser afetada por isso, né? Eu acho que tinha nesse século que você falou, século XVII. XVII, a Beatriz Brandão, que foi a nossa primeira compositora. Tinha muita influência em Minas, né? Que tinha um monte de igreja aqui em Minas. Ah, sim. Então, aquela música das operetas, das músicas religiosas. Sim. Eu não estudei esse período, Kleber. Eu comecei a estudar a partir da segunda metade do final do século XIX, que eu me debrucei um pouco mais, mas principalmente da época do rádio. Então, eu estou trazendo um pouquinho para vocês o que eu encontrei, né, nesse comecinho aí. Então, olha... A Chiquinha Gonzaga de qual? Final do século XIX, começo do século XX. A gente vai falar, aula que vem, muito da Chiquinha, super importante. Então, olha, cartografias da canção feminina. Então, aqui, olha, ela clica para mim, por favor, aqui sobre a pesquisa, Edi. Aqui. Então, olha que interessante. 90 compositoras do século XIX, 4.266 do século XX e 1.708 do século XXI, né? Então, ela chegou... ela já disse, eu conversei com ela disse que já passou desse número, né? Porque a pesquisa continua em andamento, mas já passou de 7.500. Desce um pouquinho mais, por favor, Edi. Então, esse também, eu não sei quantos de vocês gostariam de trabalhar com isso, né? E aí, olha, o número de obras levantadas em todos os períodos. Baixa um pouquinho mais, Edi. Baixa, por favor. Esse é o final?
Desce, 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 desce. Ah, desce, desce. Desce, 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 mais lá. Aí, aqui. Né? Então, por exemplo, ela traz, né, o primeiro registro, número de obras encontradas de cada um, estilo, nome completo, aí depois ela coloca ao lado a primeira gravação, se tem parceiro, enfim, é um trabalho de maluca, né? E... Um fichamento maravilhoso, né? Então, é artigo de uma revista da FAPESP? Não. Esse é o site onde vocês encontram isso. Não está terminado o site dela, né? É uma pesquisa de pós-doc da Carol Murgel, ela é historiadora, e uma sumidade, quer dizer, dentro desse tema. Né? Pesquisa de base, assim, que vai pesquisa de base, exatamente. A partir da pesquisa dela foi que eu desenvolvi a minha, porque ela começou a falar de algumas compositoras e a partir dessas compositoras que ela começou a falar, eu fui aprofundando e aí sim fiz uma outra pesquisa com essas com mais profundidade. Então, olha que interessante, né? Aí toda... como eu disse, né? A obra, nome, parceiros, a primeira gravação, a fonte, né? No caso aqui, ECAD. Eu fiz isso também no meu livro. No final eu tenho uma tabela de catalogando todas as composições. Vamos voltar para lá. Aí todos os lugares onde ela encontrou, então Biblioteca Nacional, enfim. E a Nilceia Baroncelli, né, nesse Mulheres Compositoras, Elenco e Repertório, que aí no caso ela catalogou 180 brasileiras. Então vejam a diferença da pesquisa da Carol, né, que chegou em 7.500, né, do que tinha antes catalogado no Brasil. Quer dizer, essa aqui, elas também ficaram muito mais voltadas final do século XIX, começo do século XX, a Carol fez uma pesquisa muito mais ampla. Continue, Di. Eu imagino também que a grande parte deve ser depois, né, de 1987, que é uma coisa muito recente também, o acesso à isso. Numericamente, a Carol, algo importante, porque somos contemporâneos. Sim, e tem uma outra questão, Jaque, muito importante, que ela fala e que eu falo também no meu livro, que é a biblioteca digital, né? A Biblioteca Nacional Digital. A pesquisa, eu só pude construir biografias para 15 compositoras da época do rádio, porque tive acesso aos jornais e revistas da época, porque pela literatura não tinha nada sobre essas mulheres, né? E aí, fazendo esse trabalho, né, de levantamento de tudo que foi dito sobre elas, dos jornais e revistas da época, eu consegui construir essas biografias. E é possível que um grande número tenha ficado invisível mesmo por conta dessa não citação. Isso, nós vamos falar disso agora. Bom, a Carol, ela encontrou um livro chamado Trovador, coleção de modinhas recitativas, áreas, lundus, etc., que ela fala que deve ser anterior a 1876, na Universidade de Toronto, onde existia uma série de compositoras brasileiras. E aí o que mais chamou a atenção dela é que a maioria das canções eram anônimas, né? Então não tinha lá o registro de quem fez essas canções. Como ela começou a pesquisar melhor, ela viu que muitas eram canções assinadas ou com pseudônimos, principalmente uma maranhense, né? Ou então apenas com o primeiro nome, ou então apenas com as iniciais do nome. Então as canções não eram registradas com o nome da pessoa, com o sobrenome. E aí, quando foi analisar as letras, né, ela viu que o assunto levava a acreditar, quando comparou com as que tinham um nome, né, registrado por mulheres, assuntos muito parecidos com de mulheres. Então, e algumas outras registradas por homens, né?
Então a Carol chega à conclusão de que muitas mulheres não registravam as suas composições nessa época, né? Porque... Mas elas tinha ciência disso, fazia isso Sim. consciente? Sim. Ou vendia simplesmente para poder divulgar? Não, então vamos imaginar, nós estamos falando aqui do final do século, né? Eu estou dentro desse contexto aqui, final do século XIX, então a gente tem a mulher nessa época era totalmente submissa ao marido, né? Primeiro ao pai, depois, quando o pai arrumava um casamento, era transferida a guarda para um homem, né? Então uma mulher não podia sair de casa sozinha, não podia abrir uma conta de banco sem que o homem permitisse. Era a sociedade patriarcal. Uma sociedade patriarcal em que as mulheres, então, não registravam. Então, essa é uma das causas que a gente já começa a falar, né, desse não, por que as mulheres não aparecem? Próximo, Edi, por favor. Nesse mesmo O Trovador, ela chama a atenção, então, né, tanto no Trovador como na Biblioteca Nacional, você tem uma série de títulos, como, por exemplo, Provocadora, assinado por uma amadora. Então, imagina se uma mulher, século XIX, gente, vai falar, né, vai colocar o nome e sobrenome sobre um poema escrito uma provocadora, né? Não dá, né? Naquela época não dava. Tudo escondido mesmo, né? Ela chama atenção para letras escritas para uma mesma melodia, que era muito comum ter várias letras escritas para uma mesma melodia, ou com respostas. Então ela cita lá, por exemplo, um compositor falando mal de uma mulher, e aí uma mulher vai lá e responde, né, com uma outra letra com a mesma melodia. Uma das questões que ela traz muito complicadas é que ela encontrou, por exemplo, essa canção, tão longe de mim, distante, onde irá meu pensamento, que no livro está como anônima, mas depois foi registrada com outro nome, quem sabe, por Carlos Gomes e Bittencourt Sampaio, que esse é um dos grandes motivos também. Então, se por acaso essa canção anônima foi feita por uma mulher, e que a gente acredita que muitas foram feitas, porque o motivo para ser anônima tem que ter um motivo, certo? Né? Um homem normalmente podia registrar. Então, se é anônima, você desconfia que é de mulher. Né? E aí, quando a pessoa vai e registra, a partir desse momento a canção fica, todos os direitos ficam para Carlos Gomes e Bittencourt Sampaio. Né? O fato de abreviar é para disfarçar? Disfarçar, para disfarçar, Cleber. Não sabe-se quem é, né? Exatamente, porque não podia dizer quem era, não podia assumir que é uma mulher. Uma mulher ser provocadora em pleno século XIX? Não. Né? Dalva Damiana, por exemplo, que é uma compositora do Recôncavo Baiano de Cachoeira, diz que começou a registrar suas canções quando percebeu justamente que muitos colocavam como domínio público e acabaram, e na hora que gravavam, ficava então registrado como da pessoa e não dela. Próximo. Bom, e aí, gente, aqui a gente começa então a pensar para essas causas do apagamento das compositoras. A primeira delas diz respeito ao plural masculino. Então, quando eu falo para vocês sobre compositores, o nosso imaginário, ele associa a homens. Então, se eu depois pergunto, e compositoras? Né? Aí vocês vão dizer. Se eu falo, gente, você pode me dar uma de alguns doutores, de alguns advogados, né?
A gente vai pensar num primeiro momento assim. Então, a Carol fala, se já sabemos que as mulheres desaparecem no plural masculino de cantores do período e também em compositores do período, a produção bibliográfica sobre a história da música brasileira também é fortemente marcada pelo apagamento da experiência feminina, só lembrada eventualmente por suas intérpretes e sempre em relação ao universo masculino que a cercava e cerceava. Né? Então, assim, a outra questão é sobre o ocultamento. Então, é uma época em que a publicidade de mulheres era muito mal vista. Então, uma mulher que pública era tida praticamente como uma prostituta, né? Não era bem-vinda, não era aceita pela sociedade. Então, por isso, esse ocultamento, certo? E o mais terrível é que os estudos acabam dando a entender que não havia mulheres, então praticamente não se pesquisa sobre, né? Quer dizer, teve que a Carol lá escaramuchar, né, para poder provar que temos muitas compositoras. Quando a gente dá uma olhada em outras áreas do conhecimento, então a Virginia Woolf, por exemplo, uma escritora, né, britânica, ela também fala nesse Um Teto Todo Seu, de 1928, da discriminação sofrida pela mulher e que às vezes só o fato, né, de ser mulher já era motivo para se dizer que era inferior. Né? A gente tem uma série de pesquisas, né, desde Darwin, que tentam justificar que a mulher intelectualmente é inferior ao homem, ou pelo tamanho da cabeça, ou por, sei lá, né, enfim, mil coisas. Né? Tanto a sua inferioridade em relação ao físico, como à intelectualidade. Né? Então, claro que se a mulher não tem isso, ela também, para escrever, ela não é intelectualmente capaz para escrever um livro. Então, Virginia Woolf, ela e muitas outras escritoras sofreram muito essa discriminação e aceitação, e também ela fala do uso de pseudônimos masculinos para poder assinar um livro. Vocês vão ver na próxima aula, a Chiquinha, né, num primeiro momento, ela foi convidada a colocar um pseudônimo masculino para poder uma música dela ser tocada numa orquestra, mas ela não quis. Né? Péricles, aí ela traz também alguns pensadores masculinos, né? E, então ele fala que a glória da mulher é não ser falada. Né? Em contrapartida, o homem, quanto mais fama, melhor. Então, naquela época, né, a gente tinha essa polaridade, vamos dizer. E que eu penso que até hoje a gente ainda guarda ranços disso. Ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é o sentimento de castidade ditou o anonimato às mulheres. Então, aqui a gente tem a influência da igreja, né, que é uma influência muito forte, e a castidade com essa questão do corpo, né, desse controle do corpo às mulheres, né, via a castidade, e até hoje a gente tem esse controle do nosso corpo. A Margaret Hago fala sobre a história social das mulheres, né, e que também, né, você tem muitos livros contado por homens, em que a sensação que a gente tem é que a história é feita apenas por homens e não pelas mulheres. Então ela traz, né, nesse livro, As Mulheres na Historiografia Brasileira, uma série de histórias contadas por mulheres, então eu recomendo também essa leitura. Uma coisa que eu acho assim, para a gente pensar também, que eu procurei corrigir isso no meu livro, tanto quando eu falava quando tem homens e mulheres, eu sempre coloquei tipo 4 compositoras e 1 compositor, nomeando sempre para que a gente reforce quando há a presença de mulheres. Se vocês verem num livro assim, Melo,
acredita que... Quem vocês vão pensar? Passa pela cabeça que é uma mulher? Essa é uma das formas, né, do patriarcado de conseguir apagar a mulher. Então, a partir do momento que ela se casa, ela ganha o nome do marido. E aí todas as citações Ficam masculinas. do marido, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho só o nome do meu pai. Meu pai não quis registrar o sobrenome da minha mãe. E minha mãe, naquela época, não conseguiu dizer, não, vai ter o nome também, né? Mas por que temos que... vamos colocar, então, né, se a mulher quer pôr o nome do homem, colocar também o sobrenome da mulher, né? Mas não, né? Fica só o sobrenome masculino. Então, é algo que no livro eu falo, né? Então, Carolina fala sobre Carol Mugel para que tenha claro de que a gente está falando de uma mulher. Acho que a gente precisa ter esses cuidados para poder quebrar isso. Nossa, gente, eu pulei o intervalinho. Vocês querem? Continuo? Acho que é bom, né? Só que eu ficasse lá, porque tá difícil para eu chegar. Ai, quanta informação, né? Enquanto está dando esse Na apresentação. breakzinho aí, eu fico pensando assim, quando eu vou em algum bar, tem bares por aí, vários, né? Que só tem homem cantando, certo? Nos bares, em alguma apresentação, o pessoal lá fazendo seu happy hour. Eu fico pensando, mas as mulheres não se candidatam, entre aspas, a essa função? Não. Porque a gente já pega aquilo pronto, o cara já está lá cantando, em vários lugares, você vai, em qualquer praça, em qualquer coisa, estão todos cantando. Elas não se candidatam assim, não vão lá procurar, ou elas foram barradas. A gente não sabe, porque quando chega lá, o cara já está lá. Dificilmente você vê uma mulher cantando nos bares, nos Dias Madalena da vida, em qualquer lugar. A gente tem hoje mulheres cantando muito. Vocês, né? Vocês. Falam, deixa pra lá, deixa ele. Parece que elas não se importam muito. Deixa os homens cantando, tudo bem, a nossa função é outra. Não é verdade. Não é verdade. Mas muitas vezes a gente pensa ainda hoje, a mulher ela, por exemplo, ela é responsabilizada, por exemplo, pela educação dos filhos, né? Então, você pensa numa mulher, por exemplo, casada, hoje em dia cada vez menos, né? A gente tem uma divisão de trabalho mais igualitária, mas até pouco tempo a minha mãe, por exemplo, era dona de casa e o meu pai trabalhava fora, né? Então ela trabalhava dentro da casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa e o homem fora, né? Então você imagina, para uma mulher ser compositora, ser escritora e ainda cuidar dos filhos dentro de casa, né? Mãe, você não quer, posso não sei o que, tem que parar para ir dar atenção para o filho. Como fica difícil uma mulher produzir com essas condições, né? Que tempo que tem uma mulher que cuida da casa e dos filhos ainda para fazer tudo isso, né? Então temos essas questões, né? Eu acho que tem aquele fenômeno também que os homens, eles primeiro enxergam os outros homens que estão no ambiente e eles acolhem os outros homens. Então, se os contratantes são homens, a gente vai ter automaticamente mais homens contratados. E isso aí já foi comprovado cientificamente. Assim como de cor, né, que você falou, né, Jaque? Então, se temos aqui todos brancos, né, e a gente precisa de contratar alguém, acaba, né, a pessoa escolhendo uma pessoa da mesma cor, né, e também do mesmo gênero, né, tem uma facilidade nesse sentido, né, facilidade. Edi, eu não sei se eu vou conseguir aumentar aqui. Você acha que... Uma apresentação de slides lá em cima, na barra de ferramentas. Tá. Tá lá, apresentação de A slides. fonte, né? Isso, aí. Tá. Aí tá lá no começo, ó, no começo do slide atual. Do slide atual. Aí. Ai, meu Deus. Depois você sabe voltar? Aí.
Opa! No começo estava assim. Não, tava? Ah, então ótimo. Bom, gente, eu encontrei essa pesquisadora muito bacana, que eu recomendo que vocês também leiam, que é a Aline Souza, em que ela faz uma pesquisa da atuação feminina no cenário musical do Rio de Janeiro, né? Então, assim, é limitado? É, né? Mas naquela época o Rio de Janeiro era um centro musical muito forte dentro do Brasil, né? A gente está perdendo aí outras localidades. Mas vamos trazer um pouquinho também lá do Maranhão, com a Maria Firmina, né? Então, mas enfim. Entre 1890 e 1910. Então, ela levantou de que haviam 171 mulheres atuando como musicistas nos palcos cariocas, né? Mas apenas 3 estão na nossa literatura. As outras eu nem conhecia, eu só conhecia a Chiquinha Gonzaga, né? Camila Conceição, uma compositora inclusive negra, que ela se inscreveu no Instituto Nacional de Música 2 anos depois da abolição da escravidão, né? E teve uma carreira tanto como pianista como cantora. E a Sinira Polônio, que também, além disso, era produtora, né? Eu não as conhecia. Então, aí ela fala o seguinte, e essas outras aí? Quer dizer, quanto estudo, né? De 171 menos 3, a gente está perdendo aí de conhecer essas mulheres, né? Então, reduzido o interesse pela pesquisa, e aqui ela fala de uma coisa também que eu acho muito interessante para a gente pensar hoje, que em 1870 a gente tinha 5.000 escolas primárias, né? 114.000 de alunos e 46.000 de alunas. Então, a diferença de quem estudava naquela época, né? De muito mais homens do que mulheres. Reflexo de que a mulher ficava muito mais em casa, aquela coisa toda. 54 das 83 notícias faziam referência a atributos físicos e de personalidade, desde aquela época, né? Essas que estudavam, que eram filhas de gente rica? Ah, você pode ter certeza. Né? Sim, muito difícil, né? Uma pessoa com condição financeira precisa brigar muito para chegar lá, né? Se hoje é hoje, por isso que a gente precisa de governos que privilegiam isso, né? Já tinha tanta coisa, ela não ia se atirar assim, não, eu vou tentar, né? As 29 notícias que falavam sobre os atributos profissionais das musicistas, a qualificação era superficial, né, e permeada por atributos físicos e de personalidade. Ou seja, né, a grande maioria sempre falando da mulher muito mais dos atributos físicos ou dos problemas, principalmente físicos ou intelectuais, né, do que dos seus aspectos técnicos. Outras notícias, né, falam de alguma forma de atributos físicos e personalidade, né? São todas as 83 notícias, parece. Exatamente, 54, né? mais 29, todas. Acabam falando. Mesmo aquelas que Exatamente. deveriam Essa é a leitura. profissionais. Sim, essa é a leitura, né? E aqui tem essa pesquisadora também, a Wanda Freire, né? Que ela fala algo também muito interessante, né? Que a sociedade aceitava a exposição velada das cantoras de óperas, principalmente dentro dos salões, né? Mas não a exposição explícita. Então era tudo muito disfarçadinho, assim, né? O que você tem mesmo é a mulher dentro de casa cantando, tocando piano, que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Bom, agora vamos falar então, gente, eu trouxe no livro 3 representantes da composição feminina dessa época, final do século XIX, começo do século XX. Uma delas é a Maria Firmina dos Reis. Vocês já ouviram falar dela? Ai, que pena, não? Só como escritora. Isso. Ela escreveu um livro que eu recomendo, esse Úrsula, ele está disponível, se vocês entrarem lá na internet, colocar lá Úrsula,
Leiam, é muito interessante o livro da Maria Firmina. Ela foi escritora, poeta, professora, compositora, e ela escreveu o primeiro romance abolicionista que se tem, aliás, o primeiro romance, e inclusive abolicionista, e que se tem notícia de uma mulher, né, afrodescendente. Ela escreveu em 1859, mas ela só foi descoberta 100 anos depois, por um historiador que encontrou esse livro num sebo, né? E aí a Úrsula, ela quando lançou esse livro, ela lançou com um pseudônimo, né? Escrito Uma Maranhense. Eu vou ler um trechinho para você. Uma Maranhense, ela era do Maranhão, ela nasceu em São Luís. Aos 5 anos de idade a mãe morreu, então ela foi para Guimarães, que é uma cidadezinha lá do Maranhão, viver com a avó e depois viveu com uma tia que tinha uma situação financeira melhor, né? E ela é totalmente autodidata, lia muito. Ela teve um primo conhecido assim que era escritor. Então eu quero ler um trechinho para vocês. Olha só como ela se apresentou no livro. Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. Não é vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale esse romance porque escrito por uma mulher. E mulher brasileira, de educação acanhada, e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Não era verdade. Mas... ela era provocadora. Muito provocadora. Você falou tudo, Jaque. Adorei. Sim. É uma maneira de dar um tapinha com luva de pelica, vocês não acham? Com certeza. Né? Bom, no livro, ela traz uma história de amor entre dois brancos, uma história de amor impossível, mas no meio desse livro tem alguns depoimentos muito interessantes. Um deles é da Susana, de uma negra escravizada, em que ela conta como é que era a vida dela na África, como ela vivia lá, que ela tinha marido, que ela tinha filhos, como que ela foi arrancada, né, da sua terra, a viagem toda até o Brasil. Então, é a primeira vez que a gente tem um livro, né, com um lugar de fala, né, falando sobre essa experiência, né, tão terrível. Ela traz também um posicionamento anti-escravagista. Então, ela dá a entender, assim, tem uma cena também que aqui eu não pus, mas esse mocinho branco, né, ele é salvo por um negro escravizado e ele que ajuda, né, e que o tira lá da morte, né. Então tem toda uma amizade que nasce daí, né, entre eles, e ela coloca, né, como que pode, né, tratar uma pessoa dessa forma. Então ela tem uma posição muito inteligente, porque na verdade o romance branco lá, pelo que eu entendi, era só uma cortina de fumaça. Era só exatamente, exatamente. Ela critica, então, a moral cristã, né, que se diz seguidora de Cristo, mas, na verdade, né, que Cristo é esse, né, que não aceita a diversidade, né, enfim, que escraviza, né. E ela também traz a questão do assédio sexual e da subjugação da mulher branca, porque tem lá um tio que é apaixonado por ela, que quer de todo jeito e que ela
ela se vê ameaçada por ele e ele impede que ela tenha o romance com quem ela escolheu, enfim. Tem a subjugação também da mãe, enfim, tem muitas histórias paralelas. Eu convido vocês a lerem Úrsula. É bem polifônico, né? O livro é bem polifônico. O que é polifônico? Polifônico é o que o Mikhail Bakhtin encontrou nas novelas do Dostoiévski, que ele denominou como polifonia, quando a gente encontra várias vozes autônomas dentro de um discurso. Ai, que lindo. Ele falava... Aprendendo, né, gente? Polifonia. Tá. Isso. Então, quando a gente consegue, ou dentro de uma música, ou dentro de um roteiro, ou dentro Sim. de um livro, né, que essas vozes que estão lá dentro falando... Várias vozes. Polifonia. Mas Ok. dentro da sua autonomia, respeitando a característica de cada uma, é a polifonia. Lindo, muito bonito. É isso. Úrsula. Maria Firmina dos Reis. Bom, depois a Firmina, ela teve alguns poemas em que ela começou já a dar uma diquinha de quem ela era, né? Ela começou a assinar M.F.R. Bom, vocês viram lá. E somente em 1871 é que ela começou a assinar com nome próprio poemas Cantos à Beira-Mar, que vocês conhecem a Socorro Lira? Sim. Sim? Uma compositora maravilhosa, musicou, né, vários desses poemas da Firmina, que eu vou tocar um aqui para vocês. Eu não te ordeno, eu te peço. Não é querer, é desejo. São esses sim os meus votos. Nem outra coisa eu almejo. Eu não te ordeno, eu te peço. Não é querer, é desejo. São esses sim os meus votos. Nem outra coisa eu almejo. E o que mais posso eu querer? Te ver Camões, Dante ou Milton, te ver poeta e morrer, te ver poeta e morrer. Lindo, né? Bom, alguns deles, a Socorro musicou, né? Mas infelizmente a gente sabe que ela também era melodista, né? Tem algumas das composições. Tem uma, inclusive, que é essa Alto de Bumba Meu Boi, que eu até quero ler um pedacinho para vocês. Que só pela leitura a gente já vê como tem musicalidade, né? Mas a gente não tem até hoje, exatamente, né? A gente não tem até hoje a transcrição das melodias. Tem o maestro, né? O maestro Zequita, ele transcreveu em partituras, mas ainda ninguém leu, né? E gravou. Nós viemos tirar licença, que nosso amo mandou. Ele ficou na cancela com um boizinho brincador. Senhora dona casa, nos responda por favor. Queremos levar a nova pro meu amo brincador. E aí tem uma leitura da Luciana Diogo, que eu gostaria de colocar para vocês ouvirem, que ela sim fez, é a única que eu localizei, transcrição de uma partitura, mas que tem só a parte melódica, né? Não tem aí letra. SoundCloud. Essa aqui? Essa.
das tuas amigas, aceita o singelo canto. Rosinha querida, tu és uma flor. Rosinha querida, tu és um grande amor. A melodia da Firmina. Eu quero ler um pedacinho para vocês de como foi apresentado o livro dela dentro da sociedade, né, por um jornalista. Ele colocou assim: raro é ver o belo sexo, que era como a mulher era chamada, entregar-se a trabalhos do espírito e deixando os prazeres fáceis do salão, propor-se aos afãs das lides literárias. Uma mulher que, rompendo o círculo de ferro traçado pela educação acanhada que lhe damos, nós os homens, e indo por diante de preconceitos, apresentar-se no mundo, servindo-se de pena e tomar assento nos lugares mais proeminentes do banquete da inteligência, mais grato e singular, é ainda ter de apreciar um talento famoso e dotado de muitas imaginações, despontando no nosso céu do Brasil, onde a mulher não tem quase educação literária, onde a sociedade dos homens de letras é quase nula. Eu acho bastante interessante, né? Porque se num primeiro momento a gente vê muito bem a questão do preconceito à mulher, né? Até pelo belo sexo, né? Então, assim, pelo espanto de como uma mulher, né, escritora, por outro lado, ele traz, né, ele se responsabiliza como homem, né, de que, olha o que nós fazemos, né, a gente não dá oportunidade para as mulheres, né. Então, é muito, muito interessante eu acho, essa colocação. Enfim, é isso. Alguma questão que vocês têm sobre a Maria Firmina? Alguma curiosidade? Claro que eu trouxe assim, né, um apanhadinho, tem contando mais no livro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dela que eu falo, acho que não, né? Aí depois já é a Tia Seata, né? Tá. Alguma questão, gente, que vem à cabeça? Bom, então ok. Então vou prosseguir, ok? E aí a gente tem a segunda compositora que eu trago, também preta, a Tia Seata. Alguém de vocês já tinha ouvido falar que a Tia Seata era compositora? Não. Alguém de vocês já tinha ouvido falar da Tia Seata? Sim. Uma mera recepcionista de compositores e músicos na sua casa. Isso. Como se ela ficasse... a carga dela é só hospitalidade e talvez afazeres culinários. Exatamente. Exatamente. Essa imaginária, me parece. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Você é professor de história? Não. De literatura? Então. Não, está explicado, né? Você está conhecendo? Mirella, Oi. você falou que conhecia a Tia Seata. O que você ouvia falar dela? Não, conheço nessa perspectiva que ele falou, mas também da tradição dela como das mulheres do candomblé do Rio de Janeiro, né? Isso. A relação do candomblé com o samba. Sim. Mas também não diria, se me perguntassem ela foi uma compositora, eu não saberia, eu não diria que não. Sim, ok. Bom, Qual que é a autoria? Pelo telefone também, não é? pelo telefone. Pelo telefone... Oi? Falam que a autoria não é só do Dom? Então, ela está registrada apenas pelo Donga, né? Mas, na verdade, ela foi uma criação coletiva, tem 7 compositores,
6 compositores e uma compositora, né, Tia Seata. Foi feita lá, foi apanhada dessa criação coletiva dentro da casa dela e ele foi lá e registrou em nome próprio. Depois, quando foi gravado pelo Baiano, foi adicionado um outro que estava lá presente, que é o Mauro de Almeida, que era um jornalista, e que foi acreditada a letra nele. Então, Donga ficou como o melodista e Mauro como letrista, né? E os outros 5 que estavam lá, passa para frente, por favor. Eu sempre esqueço. Hilário, João da Mata, Mestre Germano, Senhor, Mauro de Almeida e Donga. Né? Foram todos esses que participaram. Então, contando um pouquinho para vocês, volta um, por favor. A Tia Seata, ela chegou ao Rio de Janeiro, né, nesse movimento que ficou chamado de diáspora baiana, junto com muitos outros pretos, né, da Bahia. Eles formaram essa comunidade que se reunia em festas, onde era praticado principalmente o samba, né? Detalhe, samba absolutamente mal visto naquela época, então era, né, porque justamente era ligado a preto, né? E também onde eles praticavam, né, a sua religião, né, principalmente o candomblé. Então, e nessas festas, não só na casa da Tia Seata, mas de vários outros baianos e baianas, né, eles se juntavam para tocar, né, para rezar, enfim. Por que a casa da Tia Seata ficou tão famosa? Porque, na verdade, embora o samba fosse proibido naquela época, então, cada vez que identificavam uma festa desse tipo, a polícia era chamada, né? Na casa da Tia Seata não era. Por quê? Porque uma vez o presidente teve um eczema na perna e estava à beira da morte, e a Tia Seata foi chamada por suas habilidades curativas para cuidar do presidente, e aí ela respondeu, quem precisa que venha até mim. E aí, acho que alguém deve ter falado, Tia Seata, né? É o presidente, né? E aí ela abriu uma exceção, foi até lá, né? E curou a ferida do presidente, e em troca, seu marido ganhou um cargo dentro da polícia. Então, eles ficaram protegidos das batidas policiais, né? E aí... Ganharam Vale Samba. Hã? Ganharam Vale Samba. Sim, todos lá, né, na verdade. Aí muitos compositores frequentaram a casa da Tia Seata, né? Então, Pixinguinha, o próprio Donga, que recolheu o samba. Pode pôr o próximo, por favor, Edir. Desculpe, mas quando você falou daquela música tão longe de distante, né? Da anterior, teve alguma que ficou para nós, que a gente conhece até hoje, uma música, uma composição, que a gente possa relembrar, essa daqui... É daquela época? A gente vai ter Chiquinha Gonzaga. Não, eu digo dessa anterior, dessa continua. Então, o Tão Longe de Mim Distante, ela foi registrada com este nome, ela era uma canção anônima. E aí, então, quando uma canção é anônima, ela fica de domínio público. Só que se uma pessoa grava, eu vou lá, eu, Denise, cantei no meu disco, aparece o meu nome na canção, entendeu? Se eu sou a primeira pessoa a registrar, eu fico com uma pessoa que recolheu a canção, que é uma canção folclórica, né? E aí ela passa a ficar no meu nome, entendeu? Então, mas eu estou perguntando, uma melodia que tenha ficado dela, que a gente possa lembrar hoje. Dela, da Tia Seata? Dessa e da anterior. Da Firmina, não, não, eu acho que não, por isso que eu acabei de apresentar.
só tem as da Socorro Lira. Então, se você quiser escutar mais canções, você vai procurar Socorro Lira e Maria Firmina, que é Cantos à Beira-Mar. E aí nesse CD, no Spotify tem também no YouTube, aí você vai conhecer as outras canções dela. Com melodias feitas agora, em 2017, que a Socorro Lira fez, né? Letras de 1871. Porque tem alguns, aquele Marcos Pereira, não sei se ele ainda está em atuação, que recolhe coisas de músicas, né, do Centro-Oeste, do Nordeste, não sei se ainda ele tem atividade, essa pessoa. Você conhece, né, Marcos? Conheço, violonista, é isso? Às vezes ele apresenta coisas que cantos lá da colheita, de não sei o que lá. Isso, bacana. Pesca. Sim, muito bom, muito bom. De cultura popular, né? Feitas. Então, se ele registra, fica em nome dele. Só se a pessoa registrar mesmo Fica em nome dele. a autoria, entendeu? Porque o direito autoral, na verdade, tu tens os compositores, o direito do fonograma, do produtor, direitos conexos que dá direito para intérprete. É bem complexo, mas o da autoria, ele já pode ser registrado, por exemplo, na Biblioteca Nacional, ele já pode ser... Tem outros tipos de registro, mas, por exemplo, se a música é tua, daí tu chegas lá, hoje o que pode fazer que é mais fácil? Se associar numa associação de compositores e fazer a declaração de repertório, dizendo que aquilo te pertence. Mas aí tem sempre que ter cuidado que alguém não chegue na tua frente, quando tu fizer a música. Então, a Dalva Damiana, ela recolhia as canções, cantos de trabalho lá em Cachoeira. E aí ela começou a perceber algumas pessoas gravando essas canções, que muitas vezes ela compunha junto com outras mulheres, né? E aí registravam. A partir daquele momento que registrou, ficou ligado o nome àquela pessoa. Então ela começou a sentir a necessidade de fazer esse registro em nome próprio, para poder proteger, né, a autoria. Certo? Bom, aí uma curiosidade é que na verdade, o Pelo Telefone não foi o primeiro samba, né? Mas antes já tinha A Viola Está Magoada, de 1913, o Pelo Telefone foi de 1916, do Catulo da Paixão Cearense, que eu coloquei para vocês darem uma ouvidinha. E eu queria, para a gente escutar essa gravação do senhor, do Pelo Telefone, que eu acho bem interessante. Vamos lá, por favor. O primeiro samba era do Catulo da Paixão? Isso. Tem dois sambas, tem mais, eles colocam que é anterior, é primeiro samba gravado. O Telefone é o primeiro samba gravado? Não, foi o primeiro que fez sucesso. O primeiro gravado, não foi o gravado. O gravado foi A Viola Está Magoada, de Catulo da Paixão, junto com uma outra, que não tem acesso, não é localizado. Foi realmente divulgado pelo Telefone como o primeiro samba gravado, né? Porque foi o de sucesso. A gente erraria essa no show do Milhão. Oi? A gente erraria essa no show do Milhão. Com certeza. Né? Vamos ouvir? Vamos ouvir a Viola Magoada, um trechinho primeiro. Ai, agora que eu lembrei que está aqui. Não tá, né? Tá. Aqui, ó. Esse aqui. Eu não vou nem clicar, porque senão eu vou clicar, eu clico duas vezes, que o meu... Gravada pelo Baiano e o Corpo de Coros da Casa Edson. A viola está magoada, magoado o dono também. A prima está me dizendo que a rosa feita no peito. Sente uma estrutura, né? Um xixo O Antônio no
gravação também do Senhor, muito popular. Eu acho muito interessante o anúncio do locutor, né? Naquela época sempre tinha um anúncio, e sempre de homem, né? Aliás, acharam uma gravação assim da Chiquinha Gonzaga, ela anunciando a própria canção. Sim, eu não lembro agora, eu trago na próxima. Samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Casa Edson. Vamos falar depois disso, na época do rádio, né? O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar. Eu não conheço diferenciar assim, sinceramente. É deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Que legal. Ai, 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 fica triste se é capaz de Não me esperar. arrisco. Tomara que tu apanhe pra não tornar fazer isso. Vai ser parte. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Ai, se a rolinha, senhor, senhor, te embaraçou, senhor, senhor, é que a vizinha, senhor, senhor, nunca sambou, senhor, senhor, porque esse samba, senhor, me arrepiar, senhor, senhor, foi ver na fama, senhor, senhor, mas vai soltar, senhor, senhor. Tem uma paródia. A letra dessa música parece uma crítica social, não é? Como que você vê isso? Por conta do samba? Que ele fala o chefe da polícia, Sim. é uma crítica social. Sim. Depois, a mulher dos outros também é uma crítica da sociedade, moral, sociedade, da moral social da época, não é? Olha, essa é a grande vantagem. A música a gente interpreta, né? A gente pode ver como a gente quiser, não é? Cada um interpreta da sua maneira, né? Gente, uma coisa muito interessante nessa época, em 1917 saiu no Jornal do Brasil uma paródia dizendo assim: ó, que cara dura de dizer nas rodas que este arranjo é teu, é do bom Hilário e da velha Ciata que senhor escreveu. Tomara que tu apanhes para não tornar a fazer isso, escrever o que é dos outros sem olhar o compromisso. Então, desde 1917, que é sabido que a música foi apanhada. Tem, inclusive, olha, será cantado domingo, isso é um artigo, né, no Jornal do Brasil, 1917. Será cantado domingo na Avenida Rio Branco, o verdadeiro tango pelo telefone, tango, dos inspirados carnavalescos, o imortal João da Mata, o maestro Germano, a nossa velha amiguinha Ciata e o inesquecível e bom Hilário, arranjado exclusivamente pelo bom e querido pianista Silva, senhor, dedicado ao bom e lembrado amigo Mauro, que faleceu neste ano, né? Que talvez nem tenha feito a letra, foi homenageado por Donga, não sei. Então... Oi? Ah, sim. Perdão. Opa, falha nossa. E aí a gente tem também, não sei, tem outro da Tia Ciata? No livro do Rodrigo Gomes e em outra referência, a gente tem um depoimento de Mário de Andrade dizendo que a Tia Ciata vivia, né, inventando machiches e que tocava violão, vivia com o violão debaixo do braço, e que muito machixe que correu pelo Brasil eram apropriações mais ou menos descaradas de composições dela, né? Ou seja, os caras se sentiam livres, né, para pegar as músicas, porque
que era uma mulher, e tomar uma marra, né? Então não tinha esse controle, né? Não tinha esse controle. A mulher não podia aparecer, certo? Então era muito simples. Garantia para eles uma impunidade. Então a gente, olha, eu uma vez, eu fiz um podcast, eu sou locutora, e eu fiz um podcast da Tia Seata, e eu coloquei um pesquisador, ele veio falar comigo, me ligou, isso foi, Denise, pode falar assim, porque eu falei, porque eu sou o Donga, tipo, falei alguma coisa tipo espertinho, uma coisa assim. Ele falou, olha, naquela época não tinha essa conotação como a gente tem hoje, né? Então hoje uma pessoa se apropriar de uma autoria é gravíssimo. Naquela época, claro, não tô passando a mão na cabeça do Donga, né? Mas era muito comum, né? Não tinha a lei, vamos dizer, o direito autoral foi alguma coisa que a Chiquinha Gonzaga, inclusive, que fundou a primeira sociedade arrecadadora, né? Não se falava nisso. Então, depois é que isso ficou complicado. Agora, o que eu acho é que a gente precisa reparar. Eu ainda acho que o que é moral em qualquer tempo, e que não era moral. Claro, eu também concordo com você, né? E aí quem está falando isso é um homem, inclusive, né? Que talvez tenha se sentido, mas enfim. A Nilcimar Nogueira tem um livro muito bacana chamado A Força Feminina do Samba. Você conhece? Não? Em que ela traz outras tias baianas muito importantes para o samba. Então ela fala que, por exemplo, a tia Persiliana era mãe do João da Baiana e que ensinou a ele a tocar o pandeiro. Então a influência toda do samba, né, com ele como o primeiro grande pandeirista na história, ele aprendeu com a mãe, né? Amélia dos Santos, mãe do Donga, ele mesmo fala de que ela era conhecida como uma pessoa que introduziu o samba no Rio de Janeiro, né? E aí tinha outros nomes como Gracinda, Bebiana, Tomásia, Fé, Maria do Adamastor, Carmen do Chimbuca, todas tias baianas daquela época, né? E que também, além, né? Então o Rodrigo Gomes, só esse título já fala, né? Tias baianas que lavam, cozinham, cantam, tocam e compõem. Um exame das relações de gênero no samba da pequena África do Rio de Janeiro na primeira metade do século XX. Então, o Rodrigo Gomes, ele fala, né, de que pouco se fala da importância dessas mulheres, né? Não só na sua culinária, nas suas artes como curandeiras, na religião, mas também, né, porque cantavam, porque tocavam, porque compunham, né? Então, a importância da figura feminina na construção do samba, que é algo tão masculino, que a gente precisa também, né, modificar. Então, falta de valorização do conhecimento musical das tias baianas no samba, né? Que é, hoje, né, gente, o nosso selo, né, Brasil, se fala em futebol e samba, né? Então, também a importância das mulheres. Aquelas tias baianas são outras tias? Qual é o nome das? Volta um pouquinho, Edi. Então, tinham várias baianas naquela época. Além da tia Seata, que ficou conhecida como o Vinícius, né? O Vinícius disse, ela ficou conhecida porque ela tinha uma casa onde reunia muitos compositores que ficaram muito famosos, como, por exemplo, o Pixinguinha, né? Compositores não só pretos, mas brancos também, porque, né, eles falavam que lá não se discriminava, né? Era quem chegasse, né? Bastava ser músico, né? O que valia era a música, não a cor, né? Mas que outras tias tiveram muita importância, né? Como a Persiliana, que ensinou seu filho a tocar pandeiro, né? Como a Amélia dos Santos, que trouxe o... Eu acho engraçado
É que elas eram tias baianas no Rio de Janeiro? Exatamente, porque vieram da Bahia por um êxodo, né, por uma migração, que isso foi muito, muito comum. Quando a escravidão, né, quando acabou a escravidão no Brasil, né, alguns ficaram lá e outros migraram para outras regiões do Brasil, né, e muitos chegaram aqui no Rio de... Aqui não, né, lá no Rio de Janeiro, né. Tá bom? É engraçado que aquela Persiliana, eu tenho uma prima que se chama Persília. Persília, quase. Persília. Quase. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Olha, eu vou trazer uma citação do Rodrigo. Trata-se, pois, de um mundo musical feminino desvalorizado, obscurecido por uma construção histórica criada pelas classes superiores, focada nos grandes personagens, nos grandes eventos supostamente mais importantes, no domínio da vida pública, na tradição escrita, com escassos ou mesmo nenhum interesse na face doméstica, na tradição oral, no conhecimento das mulheres. A centralidade das tias baianas transpassou o limite da cozinha, da guarda e da orientação espiritual religiosa. Atribuições muito bem documentadas na literatura, e adentrou no terreno musical, não apenas como observadoras, apreciadoras, anfitriãs, lugar comumente atribuído a elas, mas também como cantoras, instrumentistas, compositoras, agentes transformadoras e atuantes num território sugerido como essencialmente masculino. Viu? Alguma questão algo que vocês querem comentar? Como que isso chega a vocês? Uma bela introdução, assim, para começar a expandir o olhar. Sim, isso. Acho que a gente vive, né, uma mudança bem vinda assim, de paradigma, né, que agora a gente consegue citar dezenas de grandes compositoras dos anos 90 para cá. Sim. E são raríssimas que ganharam destaque nesse período histórico, para trás. Agora, sim. Ampliar o nosso olhar e revisitar essa história, reformular essa história com os nossos olhares, com os nossos conhecimentos que a gente tem hoje. Exatamente, exatamente. Tem que pegar agora, acho que a próxima pesquisa, revira a lista dos editais, que tu vais perceber que lá, entre os contemplados que estão pegando os recursos para fazer os discos, eu acredito que tem mais de 90% de homens. Depende do edital. No edital, não. Mas aí a gente está falando, existem editais que são só para mulheres, né? Sim. Aí, eles são só para mulheres. É verdade. Como eles não são só para mulheres, eu participei nos últimos 5 anos, eu participei, acho que, de mais de 100 editais e agora, talvez, esse ano eu consiga fazer melhor. O meu livro, eu editei, eu fui contemplada pelo PROAC, Primeiras Obras, e o fato de ser mulher, né, me deu uma pontuação um pouquinho maior, né? Hoje o PROAC tem feito isso, né? Então, mulheres, a questão da cor também, né? LGBT, eu sempre esqueço a sigla, enfim. E, assim, para a gente poder corrigir um pouquinho justamente esse predomínio, né? Masculino, branco, né? De uma classe, né? Mas é difícil, né? É difícil. Enfim. Você está fazendo um feedback agora? Eu estou perguntando para vocês, sim. Então, eu achei importante e também a ênfase que foi dada a essas foram duas, na verdade, né? Duas compositoras. Isso. Mas eu achei que elas são do tipo que fala muito, a pessoa engajada. Elas eram engajadas na sociedade. Uma falava da escravismo, né? E essa outra que eu achei que faz crítica social.
eu achei. Isso é importante, né? Mas não é o popular da música. E como é que fica... onde estão aquelas... Qual é a obra dela popular que a pessoa podia cantar na rua? Porque eu imagino que alguma dessas canções delas, ou como você falou, ela camuflava, usava abreviação, porque senão podia ser presa, podia ser castigada. A gente vai chegar nisso, Kleber, a gente vai chegar em músicas quando elas começaram, né, a colocar seu nome e sobrenome, então a gente vai também ter, né, aí você aguarda um pouquinho que a gente chega lá. Essas mesmas, elas fizeram algo popular, que as pessoas cantavam na rua, ou as pessoas... Sim, pelo telefone era uma música popular, se cantava, era uma música carnavalesca, se cantou na rua, né? E até hoje você tem gravação delas, tem o Martinho da Vila, tem muitas pessoas que gravaram pelo telefone, né? Já que quer comentar alguma coisa, quero escutar todos. Só mais uma. A gente só fica sempre, eu fico imaginando, é aquela coisa do feminismo, do machismo, né, que existe, eu sei. Não é como escapar disso, né? Que a coisa é familiar, é cultural, isso. Que a mulher fazia canção de ninar. Cadê aquela mulher, mãe, que fazia as canções de ninar, que gostava, fazia as canções para as crianças, as que faziam as canções nas escolas para as crianças? Essas mulheres, elas vão aparecer na tua... Acho que pouco. No nosso curso? Não. Eu acho que elas vão aparecer bem pouco. Acho que vão aparecer mais as mulheres que conseguiram quebrar um pouco, sair de casa, ir para a rádio, viu? Mais as transgressoras, viu? Aqui vamos trazer mais as transgressoras. Algum comentário? Não, eu achei muito interessante essa proposta de iniciação mesmo do curso, né? Ouviram todas. Que bom. Eu acho que a gente precisa ler mais sobre teoria feminista. Então, tem um livro muito bom das estações ali, não sei se você leu, chama A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, que é uma referência muito boa também para a gente pensar. Eu quero anotar. Você anota para mim? É um livro maravilhoso. E aí a gente descobre que é muito antes de Darwin, sua situação, Sim. Né, no começo. Então, a gente precisa ter são muitas camadas cruzando, tem muitos recortes mesmo, e a gente é limitado pela nossa existência, né? Mesmo. Né? Então, eu estou pensando aqui em você como uma pesquisadora, né? Você como mulher branca. Claro. E aí, quando a gente pensa lá só as cariocas, né? A pesquisa sobre as cariocas, claro. Tem a questão do tempo histórico, do acesso ao sistema, de quem a gente está vendo, quem são essas que foram pesquisadas agora, claro. Muito mais, né? Sim. Se a gente fizer um recorte regional, a gente fica no eixo de São Paulo, sim. Então, é muita coisa, né? Mas acho que para introduzir, tá massa. Eu acho que a gente tem que começar por algum lugar mesmo. Né? E eu acho que mais do que tudo, lembrar disso. Acho que essa tua fala, ela é muito boa, né? Para a gente sempre lembrar de qual é esse recorte, né? Então, mas é isso. Mesmo assim, é algo absolutamente importante, porque está falando, né, de grupos. É tão escasso a história da mulher no mundo, e principalmente no Brasil, é tão escassa que em todas as áreas a gente precisa existir e fazer o nosso recorte mesmo. Exatamente. O recorte possível, né? Tentar sair, dos nossos privilégios, mas tentar fazer os recortes possíveis. E só a gente mesmo, só você, literalmente, você vai poder fazer. Falar sobre o recorte regional, né? E aí a gente ainda tem essa situação, por exemplo, há uma luta minha, diária, como compositora, que veio do norte, que é da Amazônia, que é de Belém do Pará, né? Aqui eu fico furiosa quando as pessoas vêm de alguma maneira dizer que a minha música é regional. A música não é regional, porque o Brasil não se resume a Rio, São Paulo,
E aí, né, a gente começa, é uma luta que não termina nunca, né? Naquela hora que eu estava falando sobre a situação daquele compositor reconhecido, eu fiz uma música para combater, que é o nome do meu disco que eu estou tentando fazer esse ano, chama A Passarinha, né? Fala sobre isso. Eu peguei um verso do Mário Quintana, Eles Passarão Eu, Passarinha, e trouxe para o feminino, né? Eles passarão eu, passarinha, passarinharei, como rainha, impunho a rima e a canção, e passarão em todas as dores que se... Então, assim, eu peguei e transformei aquilo. E olha só, eu fiz a música por causa de toda a situação, com aquele compositor me oprimindo e me ridicularizando na frente de todo mundo, quando eu questionei sobre quais compositoras ele achava que mereciam estar naquela lista dele, né? E depois que eu fiz a música, um outro compositor, que é letrista, falou pra mim, sabe o quê? Muito legal essa tua paródiazinha. Ai. Mas eu acho que tu podias fazer... Ele veio querer me ensinar para eu refazer a minha música, que diz sobre uma coisa que ele jamais entenderá, porque ele não é mulher, ele não passou pela situação que eu passei, né? Que relata na música de alguma forma. E eu ouvi e passei pela mesma situação, antes de fazer e depois de fazer a música. É complicado. E a gente tem que falar o óbvio sempre, né? A gente tem que falar o óbvio. Cansa, né? Cansa falar o óbvio. É isso. Gente, eu sugiro, se vocês quiserem ter um canal de comunicação, enfim, pode ser, eu peguei o e-mail de vocês, se vocês quiserem deixar telefone, a gente pode montar um grupo para passar essas informações, de repente, eu adoraria receber, porque é isso, assim, eu sou cantora, né? Acima de tudo, cantora, compositora. Comecei uma pesquisa, né, dentro dessa necessidade toda que a gente tem. Quero aprender mais, quero ouvir mais, quero fazer o próximo com mais cuidados, né? Então, aceito sugestões, enfim. Se vocês quiserem, tá aqui. Se vocês quiserem dar uma olhadinha também no livro, tá ali. E aí a gente pode marcar um grupo, né? Se eu escrever, eu vou acabar com o espaço de todo mundo. Para ter uma ideia, na fonte para ler no computador é 50. Está à venda. É aquele ali, que está ali. Isso. Na praça está R$70, mas eu vou fazer aqui a 60. 60, isso. E é o que você está falando ou não? Sim. Muitas das coisas eu estou tirando lá, mais completo, estou ampliando algumas coisas, claro, né? Mas tem basicamente tudo ali, tá bom? Eu recebi, eu não sei se vocês receberam, um comunicado do grupo do centro aqui, né? Do Centro Cultural. E falando se queria participar ou não do grupo